Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Pedimos a Ti, Senhor, traga uma nova unção ao Everton, dê a Ele a graça de trazer a boa nova para nós, que à medida que Ele vai falando, Senhor, que o nosso coração possa queimar, pois sabemos que é a Tua voz e a Tua palavra, Senhor, que vai nos atingir. Nós pedimos por Ele, Senhor, por este grupo, por esta noite, Senhor, e pedimos a intercessão da Mãezinha do Céu, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de você se sentar, fique em pé mais um pouquinho. Respira fundo agora, fecha os olhos. A primeira oração nossa hoje vai ser com o corpo. Feche os olhos. Lembre de tudo que você precisa entregar para Jesus hoje. Tudo aquilo que tem te feito pesado, para você ou para os outros. Traga tudo agora ao seu coração, à sua mente. Estufa o peito, respira fundo, enche os teus pulmões de ar e lança agora para Jesus. Lança tudo para Jesus e fala assim: o Senhor conhece tudo, eu entrego tudo a Ti. A Ti, Senhor. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Pode sentar. O tema da nossa pregação hoje é sobre unidade. Unidade, a força imbatível contra as batalhas do inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus? Pode falar, não precisa ter medo não. Ele é inimigo de Deus. Pode falar, quem que é o inimigo de Deus? O diabo. Ele é o inimigo de Deus. O diabo. Você tem inimigo? Você tem algum vizinho inimigo? Parente inimigo? Gente do grupo de oração inimigo? Gente do teu trabalho, teu inimigo? Então vamos esquecer isso. Quem que é o inimigo de Deus? O diabo. Não é o teu vizinho não. Não é o teu cunhado, a tua sogra. Não é aquela pessoa que você não gosta tanto não. O inimigo de Deus, portanto, aquele que também nos combate o tempo todo para tentar nos levar à perdição, é o diabo. E o tema da nossa pregação hoje é sobre unidade. E por que que eu começo falando sobre isso? Porque no mundo, quando Deus criou o mundo, o que que havia no mundo?
paraíso. Era o paraíso. E por que deixou de existir o paraíso na situação de Adão e Eva? Por causa do pecado original. Houve um erro ali. Alguém excedeu, ultrapassou o limite e acabou-se o paraíso para a gente. Não é verdade? Surge então a morte. Mas a grande questão que depois percorre toda a vida da humanidade é a luta contra a unidade. Pulando todo o Antigo Testamento, vem o Novo Testamento. Jesus vem para quê? Para nos salvar da morte, para nos libertar dos nossos pecados. Você crê nisso? O que nós cremos em Jesus? Que Jesus é o nosso Salvador. Por isso que Jesus veio ao mundo. Por isso que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou e está vivo no meio de nós. Mandou o seu Espírito Santo para restabelecer a comunhão que Ele já havia trazido. Mas também o Espírito Santo promove a comunhão e a unidade. Esse grupo de oração aqui é um momento físico de transformação, de luta pela unidade. Sabia disso? Que grupo de oração é o lugar da manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo, que faz a unidade prevalecer. Enquanto no mundo nós vemos situações e episódios de desunião, aqui na igreja, no grupo de oração, nas comunidades, é onde o Espírito Santo se manifesta para restabelecer a unidade. Peguem comigo João 17, de 20 a 23, na Bíblia Ave Maria, página 1408. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Hoje nós decidimos falar sobre unidade, porque a unidade é a base, é o tema base da renovação carismática católica no Brasil. Agora em janeiro nós tivemos em Aparecida o Encontro Nacional de Formação. Quase 9.000 lideranças da renovação carismática católica reunidos em Aparecida, no Santuário Nacional, para falar, para rezar, para ouvir Deus sobre unidade. Porque também na renovação carismática, também no nosso grupo de oração, o inimigo investe contra a nossa unidade. Então a renovação carismática, com uma moção profética, decidiu e colocou em pauta para toda a renovação carismática no Brasil, esse tema da unidade. Vamos ler João? Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Repita comigo. Para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Antes dessa oração aqui, essa aqui é a terceira de uma oração, de uma série de 3. Jesus, nesse momento aqui, antes de começar o caminho da crucificação, ele faz uma série de 3 orações. Ele reza ao Pai em favor dele mesmo, ele roga pelos discípulos e depois ele implora pela unidade. Por que será que Jesus, nessa última oração, antes de começar o processo de crucificação dele, ele sabia que ele ia morrer crucificado? Ele já sabia que ele deveria ser crucificado para redimir os nossos pecados. E daí ele faz essa bela oração com o Pai: Senhor Jesus, que os meus, os que estão comigo, me reconheçam e reconheçam em mim Ti, para que todos sejamos um, como eu e o Senhor somos um. Jesus fala para os deles, aqueles que são de Deus. Jesus está pedindo ao Pai que mostre aos discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus naquele momento, naquele espaço de tempo, para que eles não se dividissem.
Quando que ocorreu a primeira divisão na história da criação? Para quem tem fé. Para quem não tem fé, isso não tem validade. Para quem tem fé, quando ocorreu a primeira divisão na história da nossa criação? Quando o anjo da milícia celeste, fica com inveja de Deus e cai do céu. Ele é Satanás. Ele é o diabo, que significa o divisor. Entende? É o primeiro passo da divisão na história da criação. Um anjo que pela inveja, veja, não foi pela mentira, não foi por qualquer outro pecado, foi pela inveja, um anjo cai do céu e se torna Satanás, diabo, o divisor. Ele veio para dividir. Jesus veio, ressuscitou, matou Satanás, destruiu as obras de Satanás? Nós cremos que sim, mas por que Satanás age? Essas são perguntas que eu me faço. Por que Satanás age, o diabo age na nossa vida, age nesse grupo de oração, querendo dividir os ministérios, querendo colocar um contra o outro, querendo dividir a nossa igreja, a nossa família, os casamentos, os matrimônios? Por quê? Se o diabo já foi derrotado pelo sangue de Jesus, por que ele se manifesta? A palavra nos diz que nós, humanidade, iremos sofrer muitas coisas para completar o sofrimento de Cristo. Uma resposta. Então talvez a sua dor, talvez não, a sua dor, a minha dor, nós devemos entregar sempre as nossas lutas, as nossas batalhas contra o inimigo, as nossas batalhas na vida cotidiana. Nós temos que lembrar, como nos garante a palavra de Deus, que nós estamos aqui para completar também a vida de Cristo, completar os sofrimentos de Cristo, até a segunda vinda dele, onde a glória prevalecerá completamente. Tivemos o primeiro episódio da divisão, que foi lá no Antigo Testamento. Aqui conta muito bem isso, depois vocês leem em casa. Já no Novo Testamento, o primeiro episódio da divisão, aquele que marcou, o episódio marcante da divisão, no grupo de Jesus, qual foi? De Judas. Daí já não era mais um anjo, era um dos 12, era um dos escolhidos. E Judas, movido daí pela tentação interior, daí por causa do dinheiro, a cobiça leva Judas a falar, a denunciar. Aí também uma ação diabólica. A palavra chama Judas de filho da perdição. Ele era um dos 12. E a palavra nos fala aqui em João que Judas é o filho da perdição. O que eu quero dizer para vocês hoje, quando a gente fala sobre unidade na renovação carismática, aqui no grupo de oração na igreja, é que isso não é pouca coisa. O ataque do inimigo contra a unidade das famílias, dos grupos, da igreja, das comunidades, não é uma coisa simples. Você conhece, eu sei, eu conheço, eu vivo na minha família, você deve viver na sua, ou pelo menos perto de você, você sabe de uma história. Talvez você passou por uma história, você que está aqui, que está nos acompanhando na internet, passou pelo divórcio, pela separação, e sabe quão traumático que é uma separação de um casamento? Você sabe quais as consequências ruins que isso provoca na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida do esposo, as consequências negativas em todas as áreas. A separação, o divórcio, ele traz prejuízos em todas as áreas. Na área afetiva, na área física, emocional, o corpo sente. A vida financeira é abalada totalmente. É ou não é? A vida financeira de uma família separada, ela é praticamente destruída naquele momento da separação. E quem é o autor disso tudo, senão o inimigo de Deus que veio para desunir? Ele veio com esse objetivo: perder as almas e causar discórdia. Um exemplo simples da nossa comunidade.
Depois nós vamos dar outros exemplos para vocês se enxergarem também e visualizarem como isso acontece na sua vida. No nosso grupo de oração, aqui, graças a Deus, esse grupo está lotado. Toda terça-feira são cerca de 500 pessoas, não são? Mas nós temos as nossas batalhas. O grupo de oração tem um grupo de servos, que é um pessoal que fez o primeiro anúncio, fez a perseverança, e serve aqui no Ministério de Música, Ministério de Pregação, tantos ministérios de cura e libertação. Daí, de repente, vem um abençoado de Deus, uma pessoa abençoada de Deus, escolhida por Deus, convertida, talvez não completamente, mas que passou pelo início do processo de conversão. E daí ela entra nesse grupo de oração, e eu vou me citar aqui. Eu subo o corredor aqui, e pelo meu costume, pela minha formação, talvez pela minha timidez, pela minha vergonha, eu não cumprimento essa pessoa fica totalmente magoada, ressentida, ou esse pessoal do grupo de oração não me cumprimenta na rua, não fala oi para mim, não me diz boa noite, não me diz bom dia. Que servo de grupo de oração é esse? Essa pessoa sai revoltada, causando divisão, falando mal do grupo de oração, falando mal da igreja. Ela causa dor para ela, causa dor para o grupo de oração, causa dor para todo mundo. O coração daquela pessoa, a fé daquela pessoa ainda é uma fé infantil, uma fé que precisa de maturidade, que precisa que todo mundo sorri para você, que precisa que todo mundo bate nas suas costas e te diz coitadinho, coitadinha. A fé que Deus pede hoje para a humanidade, para enfrentar os ataques do inimigo, é uma fé madura, é uma fé superior. Não que nós devemos estar superior aos outros, não é nada disso, mas não é aquela fé inferior, que pede coisas pequenas. A fé de quem frequenta um grupo de oração, de quem frequenta a igreja, de quem recebe o batismo no Espírito Santo, tem que ser uma fé decidida. E não me rele, não me toque. É uma fé que eu posso enfrentar as tribulações, que me faz passar pelas desavenças no grupo, na igreja, e me faz superar. A palavra de Jesus em João fala: dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste. Jesus está pedindo aqui, Jesus faz um pedido, para que o mundo nos reconheça. O Papa Bento XVI falou muito no pontificado dele sobre relativismo, e falou porque tinha que falar mesmo. Ele é inteligente, ele sabe o que está acontecendo no mundo. O relativismo, tudo é relativo. Tudo eu coloco na minha balança e não na balança da fé. Mas por que a gente chegou num tempo de relativismo? Por quê? Porque as pessoas deixaram de acreditar nessa palavra aqui e reconhecer em nós o reino de Deus. Essa pessoa, que eu dei um exemplo aqui, da pessoa que fica magoada por pouca coisa, é um exemplo. Talvez você conheça pessoas assim. Mas essa pessoa, ela saindo daqui, ela criando divisão, ela não vai só criar divisão, mas ela vai provocar e vai dar abertura para o relativismo. Porque as pessoas não vão enxergar mais em nós a unidade. E o reino de Deus, a sociedade, precisa de testemunho. Precisa de testemunho, precisa de grupo unido, precisa de igreja unida, precisa de família unida. Por que a juventude vai querer casar, se a juventude vê nos casamentos uma instituição falida, como dizem por aí? E muitos casamentos são assim mesmo, e o jovem não vai querer casar. Eu vou querer entrar numa fria dessa? Onde todo mundo está separando? Por que eu vou entrar nisso? Evidentemente que o jovem, inteligente, dotado de inteligência, não vai querer entrar nisso. Mas nós temos que mudar essa realidade. E só mudamos a partir do testemunho da unidade. Não há mais espaço para desunião na igreja. Não há mais espaço. Não há mais espaço para desunião aqui no grupo de oração. Se nós optarmos pela pequenez, pelas coisas pequenas,
nós corremos o risco de acabar o grupo, acabar as comunidades, acabar os casamentos. É uma decisão. A fé também é uma decisão. Vou contar uma história para vocês, e com muita tranquilidade no meu coração, até porque isso está sendo registrado aqui, e que algumas poucas pessoas aqui do grupo sabem. E vou citar nome, porque também da parte da pessoa, também houve uma cura interior muito grande quando a gente fala em unidade. Antes de falar esse testemunho, eu só queria dizer que também uma das causas da desunião é a falta de cura interior. Aquele exemplo que eu dei, a pessoa ressentida, magoada, que vai embora por qualquer coisa, provavelmente é uma pessoa muito ferida e que não teve uma oração profunda de cura interior, um processo de cura interior, de perdão, de libertação. Ela não entregou, como nós cantamos na música aqui hoje, todas as dores para Jesus. E daí a pessoa leva isso tudo para onde ela vai e causa tudo o que tem causado as pessoas desse tipo. Vocês conheceram o Padre Telmo, lá de Iguatemi? Ele foi assessor da Renovação Carismática. E o Padre Telmo, muito querido por muitos de vocês, talvez vocês não conheceram ele morreu no ano passado, num acidente ali na região de Londrina, num acidente de carro na região de Londrina. E o Padre Telmo, ele era nosso assessor da Renovação Carismática, quando a Marisa era coordenadora da diocese, da Renovação Carismática na diocese, e eu fazia parte do núcleo da Marisa. Como que começou a história? Eu e o Padre Telmo. Algumas pessoas, movidas pelo espírito diabólico, de desunião, de inveja, de fofoca, de mentira, ficavam falando coisas para o Padre Telmo, das nossas atividades, e particularmente de mim. Até que um dia a Marisa veio me falar: Everton, está acontecendo isso, o Padre Telmo tem falado isso, será que é verdade? Quando a Marisa veio me falar, outra pessoa veio me falar, outro amigo veio me falar, e depois uma quarta pessoa veio me trazer a informação de que o Padre Telmo estava tendo algumas informações sobre a minha pessoa. E você imagina o teu assessor eclesiástico com aquele tipo de informação. Imagine você com o teu superior, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu pároco, por exemplo, com a tua coordenadora, falando coisas de você. Aquilo me destruiu profundamente. O Padre Telmo vinha celebrar a missa aqui nas reuniões da Renovação Carismática, eu sentado aí onde você está, eu não conseguia olhar para ele. E ele também não olhava para mim. Isso durou mais ou menos uns 7, 8 meses, de angústia, de tristeza. Falei isso para minha mãe, que minha mãe está aqui hoje. Minha mãe falava assim: não vai brigar com o padre, Everton. Falei: uma hora eu vou brigar com ele. Eu vou encontrar o padre e vou falar tudo para ele. Não faça isso, Everton. Deixa para lá. O que aconteceu um dia? Isso vai da pessoa. A minha personalidade, e Deus me formou assim, e Deus tem te formado assim também, do jeito que você é. Poderia ter sido um pouco melhor, talvez, né? Não é verdade? Eu também poderia ter sido um pouco melhor, mas somos assim, não somos? Somos assim. Um dia, depois de oração, depois de profunda oração, eu peguei o carro, sábado à tarde, e falei assim: não vai mais continuar essa história. Isso precisa ser resolvido. Eu fui para Iguatemi, na paróquia do Padre Telmo, interfonei. O Cláudio, aqui do grupo de oração, estava comigo, ele foi comigo, porque ele mora lá em Mandaguaçu. Ele acompanhou isso de perto. Interfonei, o Padre Telmo, assustadíssimo, me atendeu na casa dele. Eu falei: padre, eu quero conversar com o senhor. Ele falou assim: pode conversar. Não, mas eu quero entrar, me convida para entrar, por favor. Me convidou para entrar. O senhor tem capela em casa, né? O padre tem capela. Desse jeito, nada de simpatia, nada de sorrisinho no lábio não, viu? Desse jeito. Eu quero conversar com o senhor dentro da capela. E tem que ser uma conversa longa. O senhor tem 1 hora, 1h30 para conversar? Ele olhou para mim por baixo assim. Tem, entra. Fomos para a capela.
Padre Telmo, o senhor falou muita coisa, algumas coisas aí de mim, e eu tenho certeza que o senhor foi fomentado pelo espírito de Satanás. Então eu queria falar agora a minha versão, eu posso? E comecei a falar. Tudo que eu tinha ouvido falar, toda mágoa que estava no meu coração, eu comecei a relatar para o Padre Telmo. O Padre Telmo praticamente se abriu e falou assim: eu só tenho que te pedir perdão. Eu só tenho que te pedir perdão. Se levantou, depois de 1h30 de conversa, e me deu um abraço. E falou assim: eu estou perdoado? Eu falei assim: o senhor está perdoado, padre. O senhor está perdoado. E eu também estou curado. Eu precisava vir aqui. Porque eu sei que o senhor é um homem de Deus. O senhor é instrumento de Deus. Mas a gente às vezes é usado para divisão, para dividir. O senhor é o meu assessor do movimento que eu participo. E olha só o que estava sendo causado no nosso relacionamento. O Padre Telmo depois não ficamos amigos íntimos, não, mas foi um relacionamento de amizade em Deus, na igreja, conversas tranquilas, olhávamos nos olhos uns dos outros, um do outro. E nunca mais falamos sobre isso, porque já tinha sido curado e tapada essa ferida. Daí uma terça-feira, aqui no grupo de oração, que eu também tive um momento de cura interior profundo, aqui, como vocês estão tendo. Fomos para casa numa terça-feira, depois do grupo, eu recebo o telefone. Everton, você está sabendo? O Padre Telmo acabou de morrer num acidente em Londrina. É claro que você fica constrangido, transtornado, e você lembra de tudo que você passou com a pessoa. Em menos de 1 minuto, eu desliguei o telefone da pessoa que me avisou da morte do Padre Telmo, fui para a internet, porque eu não acreditei, daí eu fui ver, estava lá no Facebook, todo mundo comentando da morte do Padre Telmo, e daí eu chorei, e falei assim: Padre Telmo, o senhor está com Deus, estamos juntos aí. O Padre Telmo foi, eu fiquei, não sei quando eu vou, mas a nossa história está curada. Vocês imaginem se o Padre Telmo tivesse morrido sem eu ter falado com ele? Vocês acham que eu estaria aqui hoje pregando cura e libertação para vocês? Não estaria. Eu gosto sempre das minhas conduções, das minhas pregações, dar um propósito, um exercício, que depois nós vamos rezar sobre isso. E já vai alimentando o seu cérebro aí. O que você precisa fazer para superar aquilo que tem te travado? Sim, as pessoas são travadas pelos relacionamentos. Os relacionamentos chegam no momento que nos travam, quando acontece discórdia, quando acontece confusão, quando acontece divisão, vidas começam a ser travadas. A minha vida naquele momento estava travada, porque era uma autoridade sobre mim. E veja que não era pela força dele, por isso que eu comecei falando quem é o diabo, quem é o nosso inimigo. O meu inimigo não era o Padre Telmo. Quem é o teu inimigo não é a pessoa, não é a situação que você tem que resolver. Veja, é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Porque se a gente for falar sem a fé, sem os olhos da fé, o que vai acontecer, minha gente? Vai acontecer o que está acontecendo no Brasil. Pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, como você viu no fim de semana, como você viu que o cinegrafista morreu. Por quê? Porque estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Aqui na nossa região hoje, de ontem para hoje, um filho matou uma professora da universidade, matou a mãe dele. Justiça com as próprias mãos. Você está disposto a resolver as tuas situações com as tuas mãos ou com as mãos de Deus? Repete, responde. Com as mãos de quem? Com as mãos de Deus. Fala, com as mãos de Deus. E como que a gente tem que fazer para Deus resolver as nossas situações? Com as mãos dele. Entregar nas mãos dele.
Sem essa entrega, a angústia vai gerando contaminação e mais contaminação, divisão e mais divisão, até que o filho mata a mãe, até que o cara lança bomba na cabeça do outro, até que as pessoas se matam. É a justiça do inferno. A nossa justiça está no Senhor. A unidade ela promove a paz. Nós já pregamos isso aqui há algum tempo. Muitas pessoas saem dos grupos de oração, saem da igreja por pouca coisa, porque elas não veem unidade, mas também porque elas não têm essa coragem de enfrentar os desafios. Qualquer problema a pessoa se afasta. Vou pegar agora aqui o que diz o Papa Francisco. O Papa Francisco nos presenteou com um documento que o Vaticano chama de exortação. Temos as encíclicas e temos documentos de exortação, documentos menores, não tão científicos, acadêmicos, e que exortam a sociedade sobre o que está acontecendo. E a exortação apostólica, a alegria do Evangelho. O Papa fala como que nós devemos ser. Você talvez já tenha visto comentários sobre essa exortação. Que o cristão hoje ele tem que ser alegre, com um sorriso no rosto, com a postura vitoriosa, mesmo em meio às adversidades. Mas o Papa fala, num trecho aqui do documento, quando a gente encontra divisão, quando a gente encontra problema, adversidade, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, quando você encontra uma situação que é problemática, que aquilo tem tudo para causar mais divisão ainda, o que você vai fazer? Você tem vivido isso? Uma situação que você precisa resolver? Ou alguém que você precisa rezar para que se resolva uma situação? O Papa nos dá 3 conselhos. O primeiro conselho, ele fala: não se pode lavar as mãos, como Pôncio Pilatos. Vocês lembram da cena de Jesus? O que Pilatos fez? Ele lavou as mãos. Um problemão daquele, gente. Pilatos viu que aquilo poderia ser uma fria. Ele fala: eu lavo as minhas mãos, decidem vocês. E daí foi Jesus crucificado. Olha só o problema que é lavar as mãos. Então você tem um problema? Está a fim de lavar suas mãos? Tem gente na igreja querendo lavar as mãos, viu? Padre que quer lavar as mãos, bispos que querem lavar as mãos, nós leigos que queremos lavar as mãos. Tem um problema aqui no grupo de oração. Ah não, eu vou lavar as mãos, eu não vou tocar nisso não vou resolver. O Papa Francisco fala, isso não é postura de cristão. Lavar as mãos não é postura de cristão. Não tem nada de... Quando a gente fala de unidade, de carinho, de amor, não significa você ser tranquilinho não, viu? Se precisar ir lá falar com o padre Telmo, vai lá. Não agora, né? Mas se você precisar falar com o teu padre Telmo, vai lá falar com ele, com a tua situação. Se o teu padre Telmo que eu contei aqui for o teu esposo, não lave as mãos não. Vai lá falar com ele. Ah, você está separado? Está morando em casas separadas? Já está a fim de deixar o nosso grupo de oração por coisa pequena? Não lava as mãos não, volta e resolva o problema. Primeira dica do Papa Francisco: não lave as mãos. Vamos repetir para gravar? Não lave as mãos, para depois não ter que lavar as mãos de sangue. O segundo, tem gente oposto daquele que não lava as mãos. O oposto é aquele que entra de cabeça no problema. Às vezes o problema nem é seu. O problema nem é seu, nem foi causado por você, nem envolve você, mas você entra de cabeça no problema, porque você acha que você vai resolver o problema. E daí vai lá, o bonitão, a bonitona, com orgulho, querer resolver a situação, o casamento do outro.
É ou não é? Isso acontece, é uma tentação isso. Ao invés de rezar, de prostrar os joelhos, querer resolver a situação, você vai de cabeça no problema. Sem antes ter rezado, sem antes ter tido uma visão espiritual sobre o que de fato pode estar acontecendo atrás daquilo, entra de cabeça. A pessoa perde o horizonte. A pessoa projeta todas as suas próprias frustrações naquela situação do outro, causa mais divisão, causa mais problema, e daí vai. Problema atrás de problema, depressão atrás de depressão, remédio atrás de remédio. É uma coisa de louco. E daí não é psicólogo que resolva, não há psicólogo que atenda o caso, psiquiátrica não dá conta. Cura e libertação é fila e mais fila, não dá conta. A terceira via, que é a mais correta, o Papa Francisco fala. Enfrenta o conflito. Suporta o conflito. E em oração, você vai transformar o conflito, essa situação de divisão, em um novo processo. Ah, não entendi. É a história do limão que se faz uma limonada. O limão é azedo. Você pega o limão com sumo, é azedo. Você coloca na nossa boca, você não consegue chupar o limão. Você pega e faz a limonada. É o processo da limonada. No liquidificador, no espremedor. Espreme o limão. Espreme outro limão. Pensa no problema. Vai espremendo o problema. E na paciência, na atividade, no caminho. Veja, há um trabalho a ser feito. Um caminho a percorrer. Depois você coloca açúcar. Quem não pode açúcar, coloca um pouquinho de adoçante. Uma gotinha. Para ficar uma delícia. Ficou um suco de limão. Eu tinha um monte de problema. Eu criei uma limonada. É o que o Papa Francisco fala com tanta simplicidade, gente. Por que eu vou enfiar minha cabeça num problema que às vezes não é meu? Ou aquele problema é meu, mas por que eu quero assumir toda a culpa daquele problema? Sendo que eu posso entregar nas mãos de Jesus, para que Ele cure, para que Ele resolva, para que Ele me indique o caminho. Gente, vamos ouvir o nosso Papa falando nessa exortação? E vamos rezar. Feche os seus olhos. Primeiro, eu te bendigo, Senhor, por essa chuva que cai. Amém. E que com essa chuva caindo nessa noite, sobre a nossa cidade, para aliviar um pouco esse calor, essa secura do tempo, nós vamos pedir que o Espírito Santo agora venha sobre nós de forma especial. De uma maneira especial sobre esse grupo de oração. E nesse momento de cura interior, nesse momento de cura e libertação, nós vamos trazer agora em nossa mente tudo aquilo que eu tenho que resolver, ou que eu penso que eu vou resolver com as minhas forças. Vai lembrando agora. Traga na sua memória as pessoas da sua casa, as pessoas que já morreram. Eu falei aqui de uma situação que, graças a Deus, teve um desfecho em Deus, mas talvez a tua situação não teve esse desfecho. Traga isso agora para Deus. Você que precisava resolver uma situação com uma pessoa e essa pessoa morreu, não se sinta culpado. Traga agora para Jesus. Entregue para Ele. Fale para Jesus: Jesus, cuida dessa ferida para mim. Cuida dessa alma que foi antes de eu ter conversado com ela, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus eu peço agora que o Teu Espírito Santo revele agora tudo que precisa ser revelado na vida dessas pessoas, na nossa vida, Pai. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, subinconsciente, aquilo que a gente não consegue visualizar agora, que precisa de luz. Traga agora, Jesus, a luz. Traga agora, Senhor, a luz.
abrindo a sua boca agora e vai pedindo que o Espírito Santo de Deus transforme o que você tem vivido. Transforme em uma nova situação aquilo que você tem vivido. Que o Espírito Santo de Deus possa transformar aquilo que os teus estão vivendo. O teu filho, a tua filha, os teus filhos, aquilo que a tua esposa, o teu esposo está vivendo. E você quer assumir como uma carga pesada sua, exclusivamente sua, como se você tivesse a culpa. Entregue para Jesus e vai falando isso para Jesus. Vai entregando isso para Jesus. Há casos, e muitos casos, e não é que Deus está me revelando isso não, mas isso é uma coisa já revelada e comprovada, inclusive cientificamente, que há muitos casos, e aqui nesse grupo de oração também, de pessoas que carregam doenças exclusivamente sintomáticas, fibromialgia em alguns casos, depressão em alguns casos, exclusivamente sintomáticas, por situações que não foram resolvidas, por feridas que ainda estão abertas, por chagas que precisam ser curadas. E o Espírito de Deus vai te revelando isso. Ele te revela agora. Ele te mostra. E Ele pede uma atitude sua de espremer a limonada, de caminhar, de mudar essa situação. O Espírito Santo vai te revelando isso, meu irmão, e vai tirando das suas costas um peso que estava fazendo a tua costa encurvar fisicamente. Você está sendo desencurvado agora. A tua coluna, ela se restabelece por causa dessa libertação. O Senhor Jesus também vai mostrando e dando visão, principalmente a homens de pouca fé, homens que até então, até este momento, tinha pouca fé. Deus te dá libertação e te dá uma nova visão. Fuja dessa relatividade que você tem vivido. Fuja disso e se abra para o novo de Deus. Sentado ainda, antes de cantar, eu quero convidar você a orar em línguas. Baixo, pode ser baixo. E fazer essa entrega ao Senhor. Vai orando em línguas. Principalmente os servos, é claro. Os servos com toda a autoridade de servos, comecem a orar em língua e pedir a libertação desta assembleia hoje, deste grupo de oração. Pedir a libertação do nosso grupo de oração, eu estou falando, dos nossos servos. Pedir a libertação das nossas estruturas, daquilo que até então, até hoje, havia nos travado, havia nos dividido. Oração em línguas, meu irmão. Por favor, oração em línguas. E que a partir disso, dessa libertação aqui nesse grupo de oração, o restante também vai sendo liberto. Tudo vai sendo revelado pelo Espírito Santo. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Fique em pé e coloque a mão no irmão da sua direita. E você ora em línguas para ele também.
Jesus vai curando os relacionamentos. Jesus restabelece os relacionamentos. Ponha, Senhor, tuas mãos sobre as lepras do meu coração. Vem curar, vem tirar toda a minha solidão. Ó Senhor, teu olhar na escuridão do meu ser, clarear, transformar todo o meu viver. E vai dando glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de cura e libertação. Obrigado, Senhor, por esse momento de cura interior. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nessa noite me revelou coisas que eu já havia esquecido, que eu já havia desistido, coisas das profundezas das trevas, Senhor Jesus, que o Senhor traz à luz, que o Senhor faz novas essas coisas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome por essa noite abençoada. Bendito seja o teu nome por esse grupo de oração. Bendito seja o teu nome por esse ministério de música, por essa pregação, pela pessoa que veio ao meu lado, por todos que estão aqui, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas a Jesus.